A situação no Corinthians é muito mais delicada do que muita gente imagina. Acredite se quiser, o clube hoje deve mais ao Coronado do que ao próprio Memphis Depay. Isso mostra o tamanho do buraco financeiro deixado pela atual gestão, que parece não ter a menor noção de responsabilidade com as finanças do clube. Mesmo com a entrada de dinheiro da Nike, que seria motivo de celebração em qualquer outra situação, o torcedor alvinegro tem pouco a comemorar. Isso porque boa parte desse valor vai direto para cobrir rombos causados por decisões desastrosas da diretoria. E falando nisso, a Nike acertou com o Corinthians um novo contrato que gira em torno de 850 milhões de reais num período de 10 anos. Isso representa um salto gigantesco em relação ao acordo anterior, que girava em torno de 30 milhões por ano. Agora a média deve ser de aproximadamente 85 milhões anuais, podendo até ultrapassar a casa dos 100 milhões em temporadas específicas, dependendo de metas e bonificações. Uma vitória nos bastidores sem dúvida, mas que já chega comprometida por causa do adiantamento de 100 milhões feito pela fornecedora. Metade desse valor entra na conta do clube em agosto e o restante vem em parcelas futuras. Mas atenção, não é bônus nem premiação, é empréstimo. E com juros embora bem menores do que os praticados no mercado. O contrato com a Nike também muda a lógica de fornecimento de uniformes. O Corinthians não vai mais trabalhar com um número fixo de peças como era antes. Agora a parceria é baseada em quantidades definidas ano a ano, o que dá mais flexibilidade, especialmente se o valor da camisa aumentar com o tempo. Além disso, o clube passa a ter autonomia para negociar com outras marcas com um ano de antecedência do fim do vínculo, que é uma mudança estratégica importante. Tudo isso poderia ser muito animador não fosse a avalanche de problemas internos que o clube enfrenta, e um deles tem nome e sobrenome: Memphis Depay. O atacante, que chegou ao clube cercado de expectativas e com status de estrela, está cobrando mais de 6 milhões de reais em premiações atrasadas. E o Corinthians, que já reconheceu a dívida, tenta convencer o jogador a emitir nota fiscal para poder receber pelo menos 2 milhões referentes aos direitos de imagem. O problema é que Memphis está longe de ser o único nessa fila. Boa parte do elenco tem valores a receber, especialmente relacionados a luvas, e a diretoria tenta negociar caso a caso para manter a ordem no vestiário. A relação com Memphis, no entanto, começou a azedar. O jogador enviou 2 notificações ao clube cobrando seus direitos, o que causou certo desconforto interno. Apesar disso, ele ainda conta com apoio de parte do elenco. Inclusive, recentemente ele entrou no vestiário e cobrou dos dirigentes o pagamento dos colegas, o que mostra que sua insatisfação não é só pessoal. Um atleta do grupo chegou a confidenciar que os jogadores brasileiros acabam aceitando atrasos por medo de represálias no mercado nacional. Já os estrangeiros não têm essa mesma paciência. O europeu quer receber em dia, e cobra mesmo. É cultural. E Memphis está certo em cobrar, ainda que parte da torcida tenha começado a vê-lo com outros olhos. Mas o problema não é o Memphis cobrar. O absurdo está no contrato que foi assinado. Um verdadeiro delírio financeiro. O Corinthians gasta em torno de 6 milhões de reais por mês com o atacante. E aí entra tudo: salário CLT, direitos de imagem, hospedagem em hotel de luxo, carro, segurança, cozinheira, até internet. É isso mesmo. A estrutura montada para o jogador beira o inacreditável. Parece até um enredo de filme Um Príncipe em São Paulo. Detalhe: só de luvas Memphis recebeu 21 milhões de reais. Pagos em 4 parcelas, uma já quitada e outras 3 ainda por vencer. Os direitos de imagem, por sua vez, somam mais 36 milhões pagos ao longo de 2 anos. Tudo isso bancado em parte pela patrocinadora Master, que cobre cerca de 15 milhões mensais. Mesmo assim, o clube ainda arca com um peso considerável no orçamento. É um custo altíssimo para um atleta que, convenhamos, ainda não entregou o que se esperava em campo. E quando o torcedor começa a fazer as contas, percebe que o investimento é completamente desproporcional ao retorno. Mas se você acha que o caso Memphis é o maior absurdo, calma, porque vem mais. O Corinthians deve ao Coronado um total de 10 milhões de reais. Só de luvas são 8 milhões prometidos em 9 parcelas de 1 milhão. Pagaram uma e depois, silêncio. Nada mais foi depositado. Além disso, o clube ainda deve 2 milhões ao agente do jogador.
Tudo somado dá um prejuízo de 10 milhões totalmente fora do planejamento e da realidade financeira do clube. Ou seja, só com Memphis e Coronado o buraco já soma 16 milhões de reais. E a pergunta que fica é de onde vai sair esse dinheiro mesmo com os 50 milhões que a Nike adianta agora em agosto. É difícil acreditar que o clube vai simplesmente quitar essas dívidas de uma vez. A tendência é que haja acordos, parcelamentos, talvez até perdão parcial. Só que enquanto isso o elenco continua carente de reforços e a folha salarial inchada. É aquela história, não adianta ter uma BMW na garagem se dentro de casa os móveis estão quebrados, falta comida na despensa e o teto tá com goteira. O Corinthians vive hoje essa contradição. Contrata nomes de peso, paga salários astronômicos, mas não consegue manter as finanças em dia. E aí, quando o torcedor olha para o campo e vê um time que ainda não convence, a revolta é inevitável. O caso Memphis Depay é apenas o reflexo mais gritante de um modelo de gestão completamente fora da realidade do futebol brasileiro atual. O Corinthians, com suas finanças fragilizadas, mergulhou de cabeça em uma contratação cujo impacto no caixa do clube está se revelando desastroso. O atacante holandês, apesar de seu nome de peso e algumas jogadas de efeito que alimentam a ilusão de retorno técnico, custa aos cofres corintianos mais do que se pode justificar. Seus 6 milhões de reais mensais, quando destrinchados entre salários CLT, direitos de imagem, hospedagem, segurança particular, alimentação, veículos e demais mordomias, compõem um pacote incompatível com a estrutura de um clube que neste momento sequer consegue honrar compromissos básicos com o elenco e fornecedores. E o que dizer da postura de Memphis? 2 ofícios extrajudiciais foram enviados ao clube cobrando valores referentes a premiações atrasadas. Diferente de muitos brasileiros no elenco que, como se revelou nos bastidores, engolem o calote com medo de represálias no mercado interno, Memphis partiu para a cobrança formal. Foi taxado de mal visto por alguns torcedores, mas entre os atletas, sobretudo os que também têm dinheiro a receber, a compreensão. Um jogador europeu com carreira construída em clubes com alto padrão organizacional não aceita calote silenciosamente. E talvez seja isso mesmo que falte ao futebol brasileiro: menos resignação com a desorganização, mais cobrança por profissionalismo. Afinal, os números não mentem, o Corinthians deve mais de 6 milhões de reais a Memphis. E isso fora as obrigações futuras. Enquanto isso, a situação de Matias Rojas, que deveria servir como exemplo do que não repetir, parece ter sido esquecida. Coronado, contratado sob a promessa de revolucionar o meio de campo, é mais uma vítima do paga quando der do Corinthians. Das 9 parcelas prometidas pelas luvas do contrato, apenas a primeira foi paga. As demais foram ignoradas. Um montante de 8 milhões de reais em aberto representa uma quebra de confiança, além de 2 milhões de reais em comissões para seu agente, que também seguem pendentes. O jogador está há 8 meses esperando por algo que nunca chega, mas ainda assim mantém o silêncio que o brasileiro impõe a si mesmo. Mas até quando o que mais espanta é que esse rombo se forma no mesmo momento em que o clube anuncia um novo contrato com a Nike, um acordo que pode alcançar até 12 bilhões de reais ao longo de 10 anos, dependendo do cumprimento de metas e variáveis comerciais. Um salto gigantesco em relação ao antigo vínculo, que girava em torno de 30 milhões de reais anuais. A nova parceria promete em média 85 milhões de reais por ano, podendo superar os 100 milhões de reais em determinadas temporadas. Parece muito, e de fato é. Mas a primeira ação do clube ao receber o adiantamento de 100 milhões de reais, dividido entre 50 milhões de reais já em agosto e 2 parcelas de 25 milhões de reais, não será reforçar o elenco ou melhorar a estrutura, mas sim apagar incêndios deixados pela diretoria de Augusto Melo. E esse é o ponto crucial. O Corinthians de hoje é um clube que está sendo obrigado a negociar o futuro para tentar estancar o presente. O dinheiro da Nike, que poderia representar um novo horizonte, chegará já carimbado. Boa parte irá direto para abater dívidas emergenciais, salários atrasados e compromissos com atletas que, como Memphis e Coronado, não aceitam mais esperar. E isso mostra que, mesmo quando acerta em uma negociação de patrocínio, o Corinthians é tragado pela própria instabilidade. Enquanto a diretoria se enrola com questões administrativas e financeiras, o elenco sofre, a torcida se angustia e os resultados em campo não aparecem. É como ter uma Ferrari parada na garagem, sem gasolina, sem pneus e com o motorista devendo o aluguel. Não adianta ostentar um nome como Memphis Depay se não há um grupo forte, motivado e bem pago para acompanhá-lo.
Não adianta contar com Coronado no meio de campo se ele joga desmotivado, descrente de que será recompensado pelo que foi prometido. Há uma desconexão brutal entre o discurso de modernização e o que é efetivamente praticado. O clube fala em reconstrução, mas não consegue nem ao menos cumprir o básico com honrar os acordos firmados. O resultado é um ambiente de desconfiança onde cada novo contrato parece mais um risco do que uma solução. E o mais preocupante é que mesmo com toda a pressão externa e os alertas internos, a gestão parece seguir sem uma mudança de rota clara. A torcida apaixonada e resiliente observa tudo isso com indignação. Os corintianos, que sempre foram a alma e o pulmão do clube, começam a perder a paciência. Ver o nome do clube associado a calotes milionários, atrasos em premiações e salários e ainda assistir a um elenco que não corresponde em campo é frustrante. A promessa de grandes conquistas com a chegada de Memphis virou um pesadelo financeiro. A esperança de uma revolução com Coronado tornou-se mais uma frustração. E a expectativa de uma nova era com a Nike já nasce comprometida pela necessidade de cobrir buracos criados pela própria diretoria. O que o Corinthians precisa antes de mais nada é reestruturação séria, realista e transparente. Precisa de dirigentes que entendam que não se faz futebol apenas com marketing, redes sociais e vídeos promocionais. Precisa de um comando que respeite o clube, seus atletas e sua torcida acima de qualquer projeto pessoal ou populismo barato. Porque se nada mudar, a história recente do Corinthians será marcada não por títulos ou glórias, mas por dívidas, processos e promessas não cumpridas. E isso, para um clube com o tamanho e a tradição do Timão, é inaceitável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho que tomou conta das redes sociais nos últimos dias pode estar prestes a se confirmar. Paul Pogba, campeão mundial com a França em 2018, desembarcou em solo brasileiro na manhã desta terça-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo testemunhas e vídeos que rapidamente viralizaram na internet, o meio-campista foi visto saindo por um dos portões de desembarque acompanhado de um grupo discreto de seguranças e aparentes representantes. O destino? Segundo rumores, o Parque São Jorge. A possibilidade de Pogba vestir a camisa do Corinthians, que até pouco tempo parecia improvável, ganhou força nas últimas horas. Embora nenhuma fonte oficial do clube tenha confirmado qualquer negociação, bastou o jogador pisar em Guarulhos para que o assunto dominasse os bastidores do futebol brasileiro. Internautas notaram também que o francês passou a seguir algumas páginas relacionadas ao clube paulista nas redes sociais, um gesto pequeno, mas que no universo futebolístico costuma ser interpretado como pista quente. O momento do Timão no mercado também levanta suspeitas. Após um primeiro semestre conturbado, marcado por trocas no comando técnico e uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, a diretoria alvinegra prometeu uma grande reformulação para o segundo turno. Fontes ligadas ao clube afirmaram que um nome de peso internacional estava em negociação, e, agora, tudo indica que esse nome pode ser Pogba. Embora ele ainda esteja ligado contratualmente à Juventus, a punição por doping e o longo tempo fora dos gramados teriam facilitado sua liberação. Nos corredores do CT Joaquim Grava, os funcionários evitam comentar o assunto, mas há quem diga que o francês já teria até realizado exames médicos de forma sigilosa. Apesar da falta de confirmação, o clima entre os torcedores é de pura euforia. Perfis ligados à torcida organizada já comemoram nas redes com artes, montagens e até músicas adaptadas em homenagem ao possível reforço. Se será apenas mais uma novela da janela ou o início de uma das maiores contratações da história recente do futebol brasileiro, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, Pogba em Guarulhos com destino ao Corinthians não é algo que passa despercebido. O sonho, por mais improvável que pareça, agora tem cheiro de realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!